Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e esse é o nosso podcast Casa na Rocha, um dos braços do ministério da nossa igreja Casa na Rocha. Para você conhecer o nosso ministério é fácil, é só entrar no site casanarrocha.com ou o nosso Instagram e o nosso Facebook é o mesmo título, Igreja Casa na Rocha. Aqui nós estamos com o nosso querido pastor Marco Aurélio Ferrari, nosso sempre amigo, querido, conselheiro e especialista aqui na Palavra de Deus, que nos ajuda sempre a esclarecer, juntamente comigo, né, esse tema tão maravilhoso, um tema que tem muito interesse na internet. Hoje nós vamos falar sobre a tribulação. A tribulação. Então, dá um like aí, dá um joinha, aperta no sininho, siga o nosso canal, deixe seus comentários de onde você está nos assistindo. E não só isso, que você continue conectado conosco. Podcast Casa na Rocha, um dos ministérios da nossa igreja Casa na Rocha, tá bom? Nós temos dois YouTubes agora, um YouTube da igreja, se chama Canal Casa na Rocha, né? As ministrações do nosso querido Marco também estão lá disponíveis. E temos o nosso canal, que já de longa data, acho que desde 2007 ou 2013, nós viemos trazendo, né, ministrações, devocionais, muitos estudos bíblicos, mais de 2.000 vídeos lá disponíveis para você nos diversos temas da teologia, da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Estão ali disponíveis para você no PR Giovanni. PR Giovanni é o canal daquele que vos fala aqui, o pastor Giovanni, em nome de Jesus, tá bom? Então, tem todos aqui no link de descrição também, tem todos os nossos canais, tem todas as informações da nossa igreja, horário de culto, endereço, está tudo ali disponível para você. Vamos que vamos. Hoje o tema é tribulação. Tribulação. O que significa tribulação? Tribulação é um termo bíblico, né, que descreve o período que antecederia a segunda volta de Cristo, como comumente os escatologistas chamam. É uma espécie de período de julgamento de Deus sobre a terra. Segundo a tradição cristã, ela ocorrerá na metade final de um período de 7 anos, a grande tribulação, e no início desses 7 anos, 3 anos e meio iniciais, é chamado de princípios de dores, e logo em seguida a grande tribulação, tá bom? É um período de 7 anos, 3 anos e meio iniciais, e 3 anos e meio finais, totalizando 7 anos, ou também conhecido lá em Daniel, 9 de 20 a 27, como a 70ª semana de Daniel, 70ª semana profética, tá? Será o período mais aflitivo, né, de toda a história da humanidade, é o que nos diz o texto sagrado, e nós cremos nisso, né? Então, quais são os principais textos que se referem a isso? Alguns textos que mencionam desse período tribulacional. Mateus 24, 21, a Bíblia diz: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora. Não tem havido e nem haverá jamais. Olha só, isso, né, Marco? É um período extraordinário, exclusivo, né? E um período terrível como nunca houve na história da humanidade. Segundo versículo, Marcos 13, 19, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. São julgamentos, são tribulações, são juízos terríveis que acontecerá nesse período profético de 7 anos, ou 70ª semana de Daniel, conforme nos ensina Marcos 3,19, é um período que nunca houve e nunca jamais haverá um período como esse. Mateus 24, 22 diz: se não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E Mateus 24, 13 diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E lá no final de Apocalipse, um outro texto tremendo de guia aqui, texto-chave, para aquilo que nós vamos mencionar, falar, ensinar para você no dia de hoje, é Apocalipse 7,14. Respondi-lhe, aqui João falando, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Tá bom? Então são
4 versículos aqui que nos dão base bíblica para aquilo que nós falamos. A teologia mesmo ensina, né, que toda doutrina bíblica ela tem que ter, no mínimo, duas citações bíblicas, né? E essa temática, né, Marcos? É uma temática, eu estava estudando um pouquinho hoje de manhã sobre isso, uma temática que é vasta, tem desde lá do Deuteronômio, né? Os profetas mencionam sobre isso, o Novo Testamento está cheio de citações bíblicas sobre esse período, que é conhecido como o dia do julgamento, o dia do Senhor, o dia da vingança, né? Então, o dia do juízo, todas essas nomenclaturas são referências a esse período tribulacional e é o que nós cremos. Nós vamos então falar um pouquinho mais sobre isso. Para você, Marco, o que é o período da tribulação? Ou o que é tribulação, se alguém te perguntar sobre esse assunto? Olha, pastor, no meu entendimento, a tribulação é um período futuro que vai, né, que vai acontecer daqui, creio que não muitos anos para frente, em que Deus vai derramar os juízos dele. E ele vai ter que executar quando ele, lá em Daniel capítulo 9, quando o anjo vai explicar para Daniel o que vai acontecer, daí que vai surgir as 70 semanas e essa última semana que ficou para trás, Deus ainda tem alguns propósitos que precisam ser cumpridos. Então essa semana vai ser para cumprir aqueles 7 propósitos que o anjo fala para ele, né? Deixa eu ler aqui para as pessoas. Isso, né? Então, traz a base bíblica, que aqui então o negócio é Bíblia. A gente precisa saber que Deus estipulou um tempo para Israel, esse tempo foi de 490 anos, dos quais 483 já se cumpriram, ficou ainda 7 anos para trás. Esses 7 anos seria, então, o período que a gente convencionou chamar de tribulação ou de grande tribulação, né? Então, nesse período, pastor, na realidade, o anjo fala assim que nesses 490 anos teria que acontecer todas essas 7 coisas que eu vou elencar aqui agora. Certo. Mas elas ainda não aconteceram. Então, nesses 7 anos vai servir para que essas 7 coisas aconteçam. Ou seja, evento profético, um evento futuro que ainda não aconteceu, né? Mas em breve acontecerá. Aqui o anjo falando para Daniel, né, no Daniel 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo e sobre a sua santa cidade. Ou seja, sobre o judeu e sobre Israel, sobre Jerusalém. Vai afetar o mundo todo? Vai, mas vai começar por lá, para extinguir a transgressão, esse é o primeiro ponto. Dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão, selar a profecia e ungir o santo dos santos. Então, esse período de 7 anos, essa tribulação vai servir para acontecer essas 7 coisas aqui. Tá? Além de tudo que a gente já sabe, né, que vai ser um período negro para a história do homem, né? Sim, é verdade. Mas precisa acontecer isso aqui. Mas será que esse termo tribulação, dia do Senhor, dia do julgamento, tem menção no Antigo Testamento? Nós vamos trazer para você uma menção sobre a tribulação, esse período de 7 anos proféticos, 3 anos e meio iniciais, 3 anos e meio com juízos mais intensos finais, chamado de grande tribulação, e no início, os 3 anos e meio iniciais, princípio de dores. A tribulação sim é mencionada na lei mosaica, né? Lá em Deuteronômio. Olha o que diz Deuteronômio 4, 29 a 30. A Bíblia diz: de lá buscarás o Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te sobrevierem, nos últimos dias e te voltares para o Senhor teu Deus e lhe atenderes a voz. Ou seja, quando a nação de Israel acampou às margens do rio Jordão, antes de nós colocarmos um pé, antes de Israel colocar um pé sequer na terra prometida, Deus deu um resumo aqui, Deus deu só um pouquinho. Deus deu um resumo para o povo de Deus de coisas futuras que ainda aconteceriam sobre eles. E o porta-voz dessa palavra profética que saiu do coração de Deus, passou por Moisés, seu servo, e chegou até o povo de Israel, é esta mensagem que nós falamos para vocês. Ou seja, Deuteronômio já traz uma revelação desse período tribulacional. É um mapa que indicando para onde a história humana estaria se encaminhando, né? Por mais que Israel estava atravessando o Rio Jordão, adentrando ali na Terra Prometida, Deus já fala sobre esse evento denominado tribulação. Já faz parte do itinerário original de Deus desde a lei mosaica, desde o Antigo Testamento, né? Esse processo de exortação de Moisés à nação de Israel representa, em Deuteronômio 4, 25 a 31, um resumo
daquilo que aconteceria à nação eleita, e a nação eleita nós sabemos é o Israel natural, né? O Israel de descendência mesmo de Moisés, aqui, de Abraão, Isaac e Jacó, quando eles cruzassem o Rio Jordão e se estabelecessem na terra. Essa passagem inclui o fato de que a nação seria espalhada por todo o mundo, né? O que a gente chama de diáspora judaica. E depois, no início do século XX, ali, no final do XIX, nós vemos um movimento chamado Movimento Sionista, onde Israel, novamente, das várias partes do mundo, voltam à sua terra natal. E hoje nós temos a nação de Israel. Então, essa passagem inclui que a nação seria espalhada por todo o mundo, mas que um dia essa nação, a nação de Israel, se reuniria novamente. Nós vemos no Deuteronômio, logo no início aqui do Antigo Testamento, o Senhor delineando um plano futuro para Israel, que inclui esse período chamado tribulação. Qual é a relação, Marcos, entre a tribulação e a nação de Israel, do teu ponto de vista? Pastor, eu vejo assim que no momento Deus está preocupado, Deus tem 3 classes de pessoas para ele se preocupar, né? Sim. Se é que existe uma preocupação para Deus, mas vamos dizer assim, que ele está cuidando, né? Primeiro ele precisa cuidar da noiva, em primeiro lugar, né? Sim. Depois ele... Quando tu fala noiva, você se refere ao quê? Aos lavados e remidos do sangue de Jesus Cristo, aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador, não apenas como Salvador, né? Salvador muita gente aceita. Sim. Né? Mas é como Senhor que é o ponto. Certo. Ou seja, então, a igreja, né? A igreja. Isso. A igreja. Né? Então, o corpo de Cristo. As 3 pessoas que se preocupam são nessas 3 classes. A noiva, em primeiro lugar. Em segundo, os judeus. E em terceiro, os gentios. No momento, a preocupação maior, ou seja, a questão maior a ser resolvida, é a da noiva. Isso se resolve com o arrebatamento da igreja. Arrebatou a igreja, a noiva já está no lugar que ela foi destinada para estar. Né? Ela chega ao seu lugar. Resolvida essa questão, volta-se para o povo judeu. Aí, durante a tribulação, o Senhor vai tratar com o povo judeu. Vai afetar o mundo todo? Vai. Mas a questão principal é o povo judeu. Deus tem algo com o povo judeu que é além da nossa compreensão, é uma promessa intrínseca entre os dois. A nós, como cristãos, cabe apenas orar e interceder pela paz em Jerusalém. Só isso. Verdade. Glória a Deus por isso. É interessante também, né, Marco, que a tribulação é mencionada nos profetas, né? Sim, também. Entre elas tem uma das mensagens mais famosas sobre essa temática, que está lá em Jeremias 30, a partir do versículo 7, né? O tão conhecido dia da angústia de Jacó. Olha que tremendo, olha os apontamentos que a gente pode fazer através desse lindo texto da palavra de Deus. Diz assim: palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo, assim fala o Senhor, o Deus de Israel. Escreve num livro todas as palavras que eu te disse, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, de Israel e de Judá, diz o Senhor. Fá-los-ei voltar para a terra que dei a seus pais, e a possuirão. São estas as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor. Ouvimos uma voz de tremor, de temor e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Olha o termo aqui, que é usado lá em Mateus 24 também. Jesus também usa o mesmo termo. Dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que estão dando à luz. E por que se tornam pálidos todos os rostos? E a resposta é: grande é aquele dia, e não há outro semelhante, em tempos de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o seu pescoço, quebrarei os teus canzins, nunca mais estrangeiros farão escravos deste meu povo, que servirá ao Senhor seu Deus. Jacó, diz o Senhor, não te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei das terras de longe e a tua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e em sossego, e não haverá quem o atemorize, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te, por isso darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei, de ti, porém, não te darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida, e de todo não te inocenterei. Olha só que coisa tremenda, né?
Que texto mais lindo. Algumas observações tremendas desse texto, né? Nós vemos alguns sinais aqui de como vai ser esse período tribulacional relatado lá no Antigo Testamento, na época do profeta Jeremias. Nós vemos que coisa linda as profecias, né? As profecias bíblicas são aproximadamente, segundo dizem os especialistas, 1/3 do texto sagrado, 28% da Bíblia Sagrada é textos proféticos. São escritos que só Deus, que conhece o futuro, poderia trazer aos seres humanos de forma sobrenatural. Então, olha só as características desse período tribulacional. Primeiro, será um tempo de sorte restaurada para Israel e para Judá. Está lá em Jeremias 30, versículo 3. Segundo, será um tempo no qual Israel e Judá serão trazidos de volta para a sua terra a fim de tomarem posse dela. Jeremias 30, versículo 3. É o que a gente chama de aliança palestínica, né? Uma promessa de Deus acerca de uma terra, de uma nação, numa área geográfica que Deus predeterminou para Israel. Terceiro, será um tempo de dores para Jacó. E Jacó aqui é um símbolo de Israel, do povo de Israel, do Israel nacional, das quais ele terá a libertação no final. É o que nós vemos em Jeremias 30, versículo 7. Depois, será um tempo único na história humana. É o que nós lemos naqueles textos iniciais ali de Marcos e Mateus. Quarto, será um tempo no qual a escravidão de Israel nacional terminará para sempre. Sim. Olha que coisa linda. Israel não será mais subjugado por qualquer nação do mundo. É o que diz Jeremias 30, versículo 8. Isso levará um tempo em que Israel servirá ao Senhor e a Davi, seu rei, em Jeremias 30, versículo 9. Que coisa linda, né? Baseado nesse texto, eu creio que a gente vai ver Davi reinar ainda em Jerusalém. Olha que coisa linda. E é interessante que tem, né, lá na cidade, na Jerusalém antiga, tem o castelo lá, uma torre de Davi, que eles chamam, que hoje é um museu, né? Que tem todos os artigos lá das épocas dos grandes reis de Israel. Isso levará um tempo em que Israel também será reunido desde longe e habitará na terra em tranquilidade e sossego, sem que ninguém lhe inspire medo. Está lá em Jeremias 30, versículo 10. Será um tempo também em que serão destruídas as nações por onde Israel foi espalhado. No final desse período tribulacional, é o que nós chamamos de Armagedon. Exatamente. Essa grande batalha, né? Mas esse texto é bastante interessante, né, pastor? Porque metade ele já está cumprido, né? Isso porque quando esse texto foi escrito, Israel não era nem, né? Ele foi espalhado, agora já foi trazido de volta, mas ele ainda está sendo apertado pelas nações ao lado. É verdade. Ele ainda não foi, as nações ainda ainda estão querendo destruir Israel, não é isso? Principalmente então, as nações árabes, parte, né? Mas já está pertinho para se cumprir também. Ao redor. E no final aqui será um tempo no qual Deus punirá Jacó justamente e destruirá a parte dele, ou seja, o Jacó iníquo, né? Exatamente. Que realmente não se quebranta, não leva as coisas de Deus a sério, será disciplinado, tratado e julgado pelo próprio Senhor. É o que diz Jeremias 30, versículo 11. Interessante, né? Então, é isso aí. É um tempo de tratamento de Deus com o mundo, com a humanidade. Começa em Jerusalém, mas vai esparramar pelo mundo todo. Exatamente, mas vai afetar o mundo todo e principalmente é Deus tratando Veja com que Deus fala, Israel. Que vai destruir as nações aonde o povo foi espalhado. Então, não vai ser só ali. Exatamente. Vai chegar aonde o povo foi, essas nações vão ser julgadas. Inclusive, vieram aqui para o Brasil, né? Exatamente. Então, Deus vai tratar com o mundo todo. Até porque tem judeu, igual tu falou, né, espalhado pelo mundo todo. Né? Apesar de boa parte já terem regressado para sua terra natal, Israel. Mas ainda tem muito judeu espalhado pelo mundo todo, né? A gente sabe disso. Ok? Outro texto aqui que fala sobre a tribulação é Daniel 12, de 1 a 2, tá? Nos representa outra passagem importante sobre a tribulação. Tudo isso, queridos, no Antigo Testamento. O Antigo Testamento também fala sobre esse período tribulacional. O que é chamado de tribulação, período tribulacional ou 70ª semana de Daniel. São tudo termos intercambiáveis, né? Sinônimos, que se referem ao mesmo período profético que nós estamos mencionando. A Bíblia diz, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Sim.
Olha que coisa tremenda. Que povo é esse? O povo de Israel. Vejo que novamente a questão é o povo judeu, né? Isso, Só exatamente. claro. Todo aquele que for achado escrito no livro. Que livro é esse? O livro da vida. O livro da vida, o livro de Deus. Ou seja, é o remanescente fiel de Israel. Será tratado, purificado, né, como pelo fogo, porque o período tribulacional vai ser um período de julgamento, juízo e de purificação de Deus sobre o seu povo Israel. Muitos dos que dormem no pó da terra, no final desse período, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. É a primeira vez que a ressurreição é tratada no texto bíblico, né? É a primeira vez que ela aparece. Né? Olha lá, tá vendo? Então, lá em Daniel... É só uma informação. Só um flash, os mortos né? ressuscitarão. Depois vocês estudem para ver como isso vai acontecer. Isso. É verdade. Mas é a primeira vez que aparece. É bem interessante isso. Então, olha só, algumas características desse período aqui para a gente conversar aqui junto com o Marcão. A tribulação inclui os seguintes elementos, segundo aqui, esse trecho pequenininho de Daniel, é maior, né? Mas pegamos apenas a essência aqui. Nesse tempo se refere à seção interior, né? De Daniel 11, 36 a 45, que é descrita muitas atividades do anticristo durante esse período tribulacional. Daniel 12:1 menciona aquilo que ele já havia mencionado no capítulo 11. Será um tempo também em que um arcanjo Miguel se levantará, indicando que ele defenderá Israel contra os seus inimigos. Exatamente. Isso. O que tu entende sobre isso, Marcos? Pastor Miguel é um anjo que ele defende Israel 24 horas. Protege Israel, né? É o protetor. Então eu já vi gente pedir que o anjo Miguel venha para proteger uma determinada situação, ele não vem. Tem mais o que fazer, né? De lá ele não sai. Tem uma tarefa superior, né? Ele não vai se rebaixar, né? De lá ele não sai, né? Então vai haver essa proteção, porque senão Satanás com os demônios dele, inclusive o príncipe da Pérsia, que é um demônio poderosíssimo, destruiria Israel, não é isso? Mas Miguel não vai deixar, ou seja, as coisas serão equilibradas. Vai ser a justiça de Deus, não a destruição de Deus. Né? É verdade. A justiça de Deus. Está tudo no controle dele. E aqui a gente vê o poder, né, desse arcanjo Miguel, né? Uma espécie de general de Deus, né? Poderosíssimo. A função dele é proteger Israel hoje. Então, ele está lá 24 horas protegendo Israel. Sim. E por isso que ninguém nunca conseguiu destruir Israel. Né? Porque existe um protetor, um anjo protetor. O arcanjo Miguel é o anjo protetor de Israel. Lembre-se disso, aprenda isso. Então a Bíblia também diz aqui em Daniel 12, de 1 a 2, que será um tempo de angústia como jamais ocorreu na história nacional de Israel até aquele ponto específico profético, que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Será um tempo também que todos os israelitas eleitos serão resgatados. Isso. É o que a Bíblia chama de remanescente fiel. Da mesma maneira que existe um remanescente fiel na era da igreja, na dispensação da graça, e tomara que você faça parte desse remanescente fiel, assim como eu, assim como Marcos, né? Aqueles que têm procurado levar a vida cristã séria, uma vida de temor do Senhor, uma vida de fé, de obediência diante da palavra de Deus. Também nesse período, Deus vai proteger e guardar e tratar com um remanescente fiel que será protegido, guardado e preservado pelo próprio Senhor e resgatado no final de tudo. Será também, para nós fecharmos aqui, um tempo seguido pela ressurreição dos israelitas salvos e dos não salvos, né? Então, é tremendo esse trecho aqui da palavra de Deus. Ok? E é interessante, pastor, que às vezes as pessoas perguntam como que os israelitas serão salvos nesse período, né? Como que é esse resgate? O que eles precisam ser? O que precisa acontecer para eles serem resgatados? Eles têm que entender que Jesus Cristo é o Messias, Salvador deles. É isso que eles têm que entender. Não existe outra maneira. Eles não vão conseguir pela Torá, não vão conseguir pelo sacrifício de animais, eles não vão conseguir dessa maneira. Eles vão ter que entender que o Senhor Jesus Cristo é Senhor e Salvador deles. Né? É verdade. E como que isso vai ser feito? No meu entendimento, que eu sou pré-tribulacionista, a igreja não vai estar aqui para ensinar esse povo, né? Mas nós teremos nesses 7 anos, nos 3 primeiros anos iniciais, os 3 primeiros anos e meio iniciais, nós teremos as 2 testemunhas pregando. Isso. Né? Qualquer dia nós vamos fazer um vídeo sobre isso, tá, Marcos? Sim, vamos. Já está chamada aí. Elas estarão pregando nesses 3 anos e meio iniciais. No meio dos 3 anos e meio, elas serão mortas. Depois a gente pode falar mais sobre a ressurreição delas, enfim. E depois dos 3 anos e meio finais, fica a conta dos 144 mil que serão marcados com uma função especial de
pregar o evangelho. Do reino, Do né? reino. Do Messias que está vindo. E Jesus fala em Mateus 24, esse evangelho do reino será pregado aí virá o fim. Então as pessoas chegam para mim e falam assim, Marco, mas o evangelho do reino não foi pregado em todo mundo ainda, Jesus não vai vir. Eu falei, não é agora? Então, uma falta de entendimento escatológico, né? Exatamente. Então, não é questão para Jesus voltar para o arrebatamento da igreja que o evangelho do reino seja pregado a todo índio. Que as pessoas falam, tem um indinhozinho lá que não ouviu falar de Jesus ainda. Não é requisito para o arrebatamento. É requisito para a segunda vinda dele em glória. Aí sim. Né? Então, nesse período, os judeus que aceitarem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, entenderem que foi ele, aí vai haver a redenção de Israel sobre esse critério aí, baseado nesse critério. É interessante que lá em Sofonias também, capítulo 1, de 14 a 18, também é outra menção no Antigo Testamento sobre esse período tribulacional. Olha o que diz Sofonias 1, 14 a 18. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Sim. Olha só, aquele dia é dia de indignação, é dia de angústia, é dia de alvoroço, é dia de desolação, é dia de escuridade, negrume, dia de nuvens, densas trevas, dia de trombeta. Olha as trombetas aqui. Sim. Os 3 juízos, né? De 7 selos, 7 trombetas e 7 cálices da ira de Deus, mencionados lá em Apocalipse. O dia da trompeta, de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Torres altas aqui geralmente é um sinal, um símbolo dos soberbos, né? Sim. Daquilo que ele mencionou aqui, das do homem cidades, poderoso, né? Daquele que é prepotente, daquele que acha que não precisa de Deus, porque já tem dinheiro, já tem recurso, já tem uma conta cheia, já é famoso, já tem status social. Olha só, a Bíblia diz que é o dia da trombeta e de rebate contra as cidades fortes, né? Aqueles que se acham super poderosos, as cidades também soberbas, arrogantes, e as torres altas, as pessoas orgulhosas e soberbas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos. Olha que tremendo. Como a Bíblia é tremenda, né, Marcos? Porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Olha isso. Aqui provavelmente uma menção já do Armagedon, né? Dessa grande guerra, onde a Bíblia diz que os corpos estarão durante 6 meses sendo comidos pelas feras do campo, né? Olha só que coisa tremenda. É interessante, ano passado eu fui para Israel, passei no Vale do Megido, assim, vi aquele vale enorme, né? Gigantesco. Aí eu virei pro nosso guia, né, que era um árabe, eu falei, aqui é um vale profético, escatológico, é aqui que vai ser travada a batalha de Armagedon. Exatamente, inclusive o próprio Napoleão Bonaparte, quando ele esteve lá, ele falou assim, aqui realmente cabem todos os exércitos da terra. E é verdade, que lugar lindo, né, à esquerda tá Nazaré, na frente, ali, a gente andando na frente, a gente chega nas praias lá do Mar da Galileia, né, o Mar de Tiberíades, e à direita ali, o Vale de Megido. Que coisa tremenda. O lugar onde haverá essa batalha travada tremenda. É o dia da indignação do Senhor, que pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra, e aqui, é claro, todos os moradores da terra, que não se arrependerem, que não reconhecerem que Jesus Cristo, o Messias Hamashia, o Messias prometido a Israel, virá em grande glória estabelecer o seu reino milenial sobre a terra. E para tornar o quadro mais dramático ainda, né, pastor? A gente precisa saber como servos do Senhor que nós estaremos nessa batalha, né? Sim, exatamente, porque estaremos voltando com ele em glória. A partir do momento que nós fomos arrebatados, nós fazemos parte agora do corpo de Cristo, onde o cabeça está, a gente vai. Os membros vão estar juntos. Se ele estiver montado num cavalo para essa batalha, a gente vai estar lá. Isso, né? Isso é interessante, gente. Então nós vamos ser arrebatados, vamos ter lá no céu, de forma paralela, né? Aqui na terra vai estar rolando a tribulação, os julgamentos de Deus, princípio de dores e a grande tribulação, 3 anos e meio iniciais, 3 anos e meio finais. Lá no céu vai ter o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, e ao final desse período tribulacional nós estaremos voltando em glória juntamente com Cristo
para esta peleja tremenda que é a batalha do Armagedon. Para a implementação, junto com o nosso Senhor, Salvador, o nosso Mestre Jesus de Nazaré, o seu reino milenial sobre a terra. Eu noto que a gente tem uma certa dificuldade de, até eu, né, assim, a gente tem uma dificuldade de entender a união mística da cabeça com o corpo, não é? É verdade. Às vezes perguntam, Marco, mas se Jesus fizer isso, o que a gente vai fazer? Eu falo assim, gente, a gente vai ser corpo de Cristo, tenta entender isso, né? O dedinho mindinho não fica perguntando para o braço o que ele está fazendo, nem perguntando para a orelha o que ela está fazendo, né? É tudo um conjunto que age de uma maneira perfeita, os movimentos são perfeitos, e o corpo de Cristo vai ser da mesma maneira, não é? É verdade. Inclusive, voltando lá naquele texto que eu acho maravilhoso, quando falamos que Davi vai reinar em Jerusalém, o Senhor Jesus Cristo depois ele vai distribuir a igreja dele para ser reis e sacerdotes, né? Isso. Uns vão trabalhar governar com ele. Para governar com ele. Eu tenho certeza que a parte de Jerusalém para quem vai ser dado para governar é para Davi. Mas nós vamos vê-lo governar novamente. Glória a Deus. Ele Vai tem um lugar especial isso. No coração de Deus. Ele não é à toa que Jesus é chamado de filho de Davi. Exatamente. Ele cumpre a aliança davídica, né? São 4 alianças que a Bíblia Sagrada menciona como 4 principais alianças de Deus com os homens. Primeira aliança abrâmica, de ti serão benditas todas as famílias da terra, se tu uma bênção, que Deus abençoaria todas as nações da terra através de Abraão, e da aliança do pai da fé com o Criador, com o próprio Deus, o Adonai. Segunda é a aliança palestínica, que quando Deus promete a Israel uma terra, uma área geográfica, um lugar onde Israel habitaria de forma segura. Ele fez isso em parte, né, com a tomada de Josué na terra de Canaã, mas não conseguiu tomar toda a área que Deus havia profetizado. Só vai acontecer logo no início do reino milenial, quando Jesus estiver governando e reinando na terra. Essa segunda aliança será cumprida. A terceira é a aliança davídica. A partir de Davi haveria um trono e um reino que perduraria através do descendente de Davi, que é Jesus, um reino sempre eterno, um reino maravilhoso, o reino davídico desse homem segundo o coração de Deus. E a quarta aliança é a principal aliança, a aliança da qual nós fazemos parte, a dispensação da graça, a nova aliança, a aliança superior, a aliança mais abundante, extraordinária, maravilhosa que existe, que é a nova aliança firmada no sangue de Jesus. Você pode ler isso em 1 Coríntios 11, a partir do 23 ali, né? Quando Paulo está ensinando sobre a Santa Ceia, ele diz, esta é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim, até que eu venha. Olha que coisa linda. O judeu é o povo da promessa, aquele povo que Deus criou, como Deus fala, te catei no deserto, te cuidei de você, né? E quando você cresceu, você me rejeitou, não é isso? Rejeitou em que sentido? Quando que o povo rejeita Deus? Quando ele rejeita Cristo, não é isso? É verdade. Na cena da crucificação, na cena do balcão, quando Jesus é colocado, o judeu fala assim, que o sangue dele caia sobre as nossas cabeças e a cabeça dos nossos filhos. Então você veja bem o que ele pediu. Ele pediu uma coisa terrível ali. Sim. Ele pediu uma maldição, né? Que ele pediu que o sangue do Criador do universo, o Criador de todas as coisas, caísse sobre a cabeça deles. Isso está caindo até hoje e vai cair durante um bom tempo ainda. É verdade. Né? Então eles pediram uma coisa terrível, eles recusaram o amor de Jesus. Isso precisa ser tratado. Então, às vezes a gente vê que Deus trata tão duramente o povo judeu, mas é necessário que isso aconteça, porque eles precisam aceitar que Jesus é o José deles, que é esse José que tem toda a comida que eles agora estão passando fome. O judeu está com fome e não sabe. E ele tem que saber que Jesus é o José deles. Amém. Glória a Deus. Amém. Sempre lembrando que o nome hebraico de Jesus é Yeshua ben Yosef. Exatamente. Jesus, o filho de José. Esse é o nome literal de Jesus em hebraico. Por quê? Porque você tinha o seu nome, filho do fulano de tal. Né? E assim Jesus se chamava Yeshua, né? Que é uma derivação de José, que significa o renovo, de Josué, o Senhor é a minha salvação, e aí a palavra vai transliterando, vai evoluindo até chegar o nome de Jesus, talvez as pessoas não tenham entendido o que eu quis dizer, mas o sentido de José é do Egito, tá? Isso, exatamente. De Jesus ser o José do Egito deles. Do mesmo jeito que foi para os irmãos que negaram José, e no final da história José tinha toda a comida que eles precisavam. É verdade. Assim vai ser com Jesus. Todos os descendentes dos irmãos vão estar na mão de Jesus, José,
que tem toda a comida que eles precisam. É então, verdade. precisam reconhecer isso. Exatamente. José é um tipo, né? Um símbolo Exatamente. do Messias, de Jesus de Nazaré. E o interessante é que o nome de José significa renovo. O renovo de Deus, assim como ele vai renovar Israel e preservar o remanescente fiel, também Jesus é o nosso renovo. Eis que faço nova todas as coisas, né? O tempo todo era o nosso glória a Deus, né? A gente até canta a música do Marcos Witt, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Tá, outro tema interessante sobre tribulação é a nomenclatura, o dia do Senhor. Além do dia de angústia de Jacó, né? Além de nós falarmos aqui sobre, Daniel também fala, né? Do dia do juízo do Senhor e tal, ou a tribulação, né? O dia do Senhor. O que significa esse dia do Senhor? O Dr. Paul Ben War, ele resume, né, as atividades do dia do Senhor como um tempo no qual o Senhor intervirá na história humana para julgar as nações, disciplinar Israel e estabelecer seu governo e reino messiânico sobre a terra. Então, o dia do Senhor é um termo mais amplamente usado no Antigo Testamento para descrever aquilo que nós, os crentes, os cristãos da era da igreja, da dispensação da graça, chamamos de tribulação. Só repetindo, tribulação, período tribulacional e 70ª semana de Daniel são termos sinônimos e intercambiáveis, termos diferentes que se referem ao mesmo período profético, tá bom? E é interessante que esse termo, o dia do Senhor, principalmente é mencionado em Zacarias 14, de 1 a 8. Aqui nós vemos um dos trechos lindíssimos, né, que falam sobre esse período tribulacional no Antigo Testamento, tá, amados? Nós já lemos no início aqui vários trechos de Mateus 24, Marcos, né? Marcos 13, vários textos aqui no Novo Testamento, mas estamos respaldando por toda a Bíblia, desde o Deuteronômio, Jeremias, Daniel, agora falamos de Sofonias também, e agora Zacarias 14, de 1 a 8, o texto diz: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Olha só, de novo aqui, novamente, esse evento profético no Vale do Megido, chamado de Armagedon. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor, pelejará contra as nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. E é tremendo, né? Eu estive lá no Monte das Oliveiras. Meu Deus, Marco, que coisa linda. É um monte tremendo. De frente, você vê os muros de Jerusalém, a mesquita de Al-Aqsa, o templo do monte, né? E todos ali, o Domo da Rocha. Você tem uma visão assim extraordinária de Jerusalém. Uma coisa lindíssima, né? Altíssimo, nos pés do monte tem o jardim do Getsemane, né? Que hoje é ali um seminário ali franciscano, né? Que preserva toda aquela área, tem também uma capela, mas lá de cima do monte você tem uma visão extraordinária da terra de Jerusalém, bem como está descrito aqui. Olha só, estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. Por quê? Porque é Jerusalém Oriental, que hoje, né, é cuidada ali pelos árabes. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte, a outra metade para o sul. Fugirei pelos vales dos meus montes. É interessante que Jerusalém é cercada de montanha para todo lado, né, Marco? Eu não imaginava que tinha tanta montanha em Israel. Geralmente, quando a gente pensa em Israel, a gente sabe que tem montanha, óbvio. Mas a gente pensa que o tempo todo, né, por ser uma região, na sua grande parte, desértica e tal, seriam vales, né? Vales e mais vales, mas não, uma cidade, é uma região, é um país cheio de montanhas, gente. Cheio de montanhas para todos os lados. Porque, olha só, fugirei pelo Vale dos Montes, porque o Vale dos Montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá.
Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos com ele. Olha a menção que Sim. você fez aqui, né, Marcos? Sim. Nós estaremos voltando com glória. Os Exatamente. santos, olha a santidade, olha a importância da santidade aqui, né, Marcos? Sim. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Você quer viver a vida do teu jeito, a vida toda errada, você não vai participar desse momento profético. É só aqueles que se dedicarem, se consagrarem. Não estou dizendo de perfeição, porque santidade não é perfeição na condição humana, a não ser na pessoa de Jesus. Mas na nossa condição de seres humanos, pecadores, está se referindo a uma vida consagrada, uma vida dedicada, uma vida que se separa da sujeira, da imundícia desse mundo, para que nós, juntamente com Deus, o seu Filho Jesus, o nosso Messias, e todos os seus santos com ele, viremos em glória. E acontecerá que naquele dia, que não haverá luz, mas frio e gelo, será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem de noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas. Olha que coisa linda. Correrão de Jerusalém águas vivas. Metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. E no final diz: ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, Zacarias 14:2, e então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha, Zacarias 14:3. É interessante que Deus frisa bem que a batalha é dele, né? Exatamente. Dele, né? Não é uma batalha dos israelitas que vai vencer, não. Exatamente. Nossa confiança. Ele vai dar um jeito. Como? A gente vai estar lá para ver, mas... em nome de Jesus. Eu quero fazer parte dessa guerra extraordinária. Pelo menos eu quero atacar. Do lado de Jesus, né? Jamais do lado das nações ímpias que estão seguindo o anticristo e se levantando contra Israel. Estar cada vez mais perto de Cristo, né, pastor? Sempre, né? Sempre. Exatamente. Outro termo usado é a 70ª semana de Daniel, né? O que você entende, então, dessas 70 semanas e que relação ela tem com a tribulação no Novo Testamento? Sim. Pastor, as 70 semanas é uma questão tratada por Daniel lá no capítulo 9, né? Que é uma questão onde ele está muito aflito, porque ele já viu que o tempo de cativeiro lá na Babilônia havia terminado, ele está pedindo a Deus uma resposta, e Deus vem com algo, uma profecia que vai muito além do que ele imaginava. Tem texto que ele fala que ele mesmo não entendeu, mas ele guarda no coração, né? Então Deus vem revelando todo o futuro de Israel para ele, não só aquela saída que ele estava orando, que ele queria sair dali, né? Sim. E voltar para Jerusalém. Não, Deus vem trazendo toda a história completa do homem, do que vai acontecer dali até a volta de Jesus Cristo. Final dos Depois, tempos, um pouco mais para frente ele fala, né? Então ele deixa bem claro, fala: para o teu povo, já que você está orando pelo teu povo, pelo judeu, eu decretei 490 anos, tá? 490 anos eu vou tratar com vocês, eu vou resolver tudo que tem que resolver com vocês, né? Vai começar do dia que você sair daqui, do seu povo sair daqui, com decretos, né? Depois a gente marca, um dia que a gente vai falar sobre isso, a gente fala qual decreto que é, até o príncipe. O dia que o príncipe for morto, vai haver um período de 69 semanas. Vai ficar uma para trás ainda. Né? Que é essa 70ª semana. Isso, essa semana seriam esses 7 anos proféticos que ainda não começaram. Por que houve essa interrupção? Porque Deus teve que tratar com a igreja. Isso. Então, da cruz de Cristo, quando termina a 79ª semana, com a cruz de Cristo, aquilo é interrompido para que a igreja seja formada, que era um mistério que estava no coração de Deus. A igreja seja formada. Quando a igreja estiver pronta, for arrebatada, e Deus fala assim: agora você já está no seu lugar, vamos conversar de novo. Judeus, começa a contar de novo a última semana, né? A última semana começa a contar quando o anticristo aparecer no cenário mundial e assinar um contrato de paz com Israel e o resto do mundo. Tá? A pessoa precisa entender bem isso. Esses 7 anos finais começam exatamente com essa assinatura do contrato. Por que uma aliança, né? Por que esse contrato? Porque ela marca a entrega do destino do judeu, que o judeu está entregando o destino dele para esse senhor. Aí Deus fala: não, é falso senhor, né? Esse senhor com S minúsculo, né? Então, para esse rapaz, vamos dizer assim, ou, enfim, essa coisa macabra. Então, está entregando para ele o destino. Essa assinatura, ela tem um peso espiritual muito grande, porque é essa entrega. Quando que ela acontece? No meu entendimento,
logo depois do arrebatamento da igreja. Então, não é o arrebatamento da igreja que marca, no meu entendimento, o início desses 7 anos, mas essa assinatura de contrato. O contrato pode ser assinado 1 mês, 1 semana, 2 anos, 3 anos, 4 anos depois do arrebatamento da igreja. A gente não sabe. É verdade. Mas não é o arrebatamento que marca, no meu entendimento, o início dos 7 anos finais. Mas sim a aliança. Mas sim essa aliança. Vários escatologistas e pré-tribulacionistas acreditam que é o arrebatamento. Outros acreditam que é a assinatura dessa aliança. O arrebatamento, Jesus deixa bem claro que ele é secreto. Isso. Ele é de surpresa. Ele é... Em Mateus 24, 25, ele fala isso várias vezes. Se vocês soubessem de que hora vem o ladrão da noite, vocês estariam preparados. Então, existe essa iminência do arrebatamento. A gente não sabe a hora, a gente não sabe. E nós que estudamos, se aparecer uma pessoa e assinar um contrato de paz, eu sei que é agora. Sim, é verdade. Então, perde a grande característica que é a surpresa. Sim. E nós temos que tratar com essa surpresa, que Jesus é muito sério ao dizer isso. Olha, é de surpresa, estejam preparados. Se você for contratado como mordomo da casa, esteja trabalhando a hora que o patrão chega, para não te pegar de surpresa. Né? É verdade. Então, verdade. A surpresa ela é um fator que a gente tem que levar em consideração. E se a gente for dizer, não, começou agora, eu vou saber. Começou com o contrato, eu vou saber quando o anticristo aparecer, que ele assinou, pronto, vai começar. Né? Perde a surpresa. Ou seja, quem crê no posicionamento mesotribulacionista, ou seja, que Jesus voltará no meio da tribulação, acredita que os cristãos verão o anticristo. Isso. E quem acredita no posicionamento escatológico pós-tribulacionista também acredita que os cristãos verão o anticristo. Como nós, tanto o Marcos quanto eu, temos o posicionamento pré-tribulacionista, nós cremos que nós não veremos, né, o anticristo, né, na sua ação, na sua intensidade plena, porque nós seremos arrebatados antes, poupados desse período terrível chamado tribulação. Tá bom? Então eu quero terminar. Fica à vontade. Só em relação a isso, eu já procurei, já vi várias vezes, vários textos, alguma coisa que me desse base para acreditar que a igreja passaria pela metade da tribulação, mas eu não consigo ver. Eu também não. Biblicamente. Né? Vejo muito mais elementos pré-tribulacionistas do que de outros. Porque Paulo fala, precisa que do meio seja tirado o Espírito Santo a igreja para que seja revelado o iníquo. Então, o anticristo se revelou ainda por quê hoje? Ele é bonzinho? Ele está esperando alguma coisa? Ele vai ser desmascarado pela igreja. Ele não pode. Se ele aparecer de forma visível com a igreja aqui presente. Né? Então não faz sentido. Mas vamos terminar aqui com Zacarias 12:10, fazer os últimos apontamentos aqui sobre essa temática. É claro que seria vasta, temos que ficar horas e horas aqui falando. Você teve apenas um resumo aqui desse período tribulacional. Tem uma série de nuances, de detalhes que a gente vai estar falando, né? Eu e o Marcos aqui nessas temáticas escatológicas. Mas vamos terminar com esperança aqui, gloriosa, que está lá em Zacarias 12:10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei do meu espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, Jesus de Nazaré, pranteá-lo-ão, ou seja, chorarão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias 12:10 fala de um grande avivamento que acontecerá no final desse período tribulacional. Zacarias 13:1 também fala, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Olha que palavra profética esperançosa e extraordinária para Israel. Zacarias 14 descreve um cenário consistente com uma interpretação ainda futura desses eventos. Primeiro, a tribulação terminará com a segunda vinda de Jesus a Jerusalém para resgatar Israel, seu povo arrependido. Olha que coisa linda. Avivamento entre os judeus. A vinda do Senhor, segundo ponto, não resultará em juízo sobre Israel através dos exércitos das nações que cercarão Israel. Em vez disso, ela levará um juízo divino sobre as nações e ao resgate de Israel, Senhor livrando Israel de forma sobrenatural. Terceiro, depois da segunda vinda, começará o que a Bíblia chama de milênio, ou reino milenial, no qual Israel será abençoada nacionalmente e espiritualmente. Israel receberá Jesus como seu Messias, o que resultará em bênçãos mundiais a todas as nações do mundo.
Jesus reinando a partir de Jerusalém. Então, uma conclusão de tudo aquilo que falamos, a Bíblia afirma claramente a existência desse período de tempo ainda futuro, ou seja, não aconteceu, o qual denominamos comumente de tribulação, período tribulacional ou 70ª semana. Terá uma duração de 7 anos, segundo a nossa perspectiva pré-tribulacionista. O propósito da tribulação será expurgar os judeus rebeldes, incrédulos, o que levará a uma conversão nacional de Israel a Jesus como seu Messias. Mais adiante virá um tempo sobre o qual Apocalipse 3:10 diz que Deus testará os habitantes da terra e os incrédulos a fim de demonstrar a incredulidade deles na história, não importando o que testemunhas ou circunstâncias eles estarão expostos. Por isso, você pode dizer assim como nós, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Para finalizar, Marcos, o que você gostaria de deixar de conselho, de menção, né? de algo que Deus coloca no teu coração para os nossos ouvintes, quando nós pensamos sobre os dias terríveis que virão lá no futuro, chamado período tribulacional, tribulação ou 70ª semana de Daniel. Fica à vontade. Pastor, o senhor, nesse finalzinho, o senhor leu o texto novamente a respeito de José e os irmãos dele. Eu acho essa passagem muito linda, assim, de um extremo significado. Os irmãos de José representando todo o povo judeu, José representando o Jesus futuro, né? Então, verdade. Os irmãos, eles choraram amargamente quando viram José, que era o irmão que foi vendido, o irmão que eles rejeitaram. Mas você que é o grande rei, não é? É verdade. E o judeu vai reconhecer da mesma maneira, né? O Senhor Jesus Cristo como grande rei. É verdade. Depois de uma tribulação terrível, depois de passarem por muitas provações ao longo da história, a provação da tribulação, né? E nós temos esse Jesus aqui agora. É verdade. Então, irmãos, a gente tem que lutar por ele, a gente tem que manter a fé nesse nosso Jesus, novamente, Bar José, porque ele tem tudo aquilo que a gente precisa, né? Nesse deserto de fome, de medo, de dias angustiosos, esse José tem todo o nosso alimento, né? Ele estocou para nos dar, então nós temos isso, né? Amém. Então está ao nosso alcance. Então, irmãos, você que escolheu, você que um dia decidiu aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não largue ele por nada, não. É verdade. Né? Eu estou falando isso porque essa semana eu conversei com uma pessoa que eu tenho ao longo da minha vida, uma estima muito grande, e eu vi que essa pessoa está fraquejando na fé, ela está duvidando. Fiquei muito triste por aquilo, sabe? Então eu vi que nos dias que nós estamos vivendo, a gente ainda vai ver muita gente fraquejar. E que a gente não seja um desses. É verdade. Que a gente não seja um desses, porque a gente tem que falar como Pedro, né? Como Jesus falou assim, olha, se está difícil para você, a porta da rua é serventia da casa. Se você quiser ir embora, ele falou assim, mas para onde que eu vou se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Amém. Né? Para onde que a gente vai? Não é isso? Então vamos fixar o olho nesse Jesus, que ele tem tudo aquilo que a gente precisa, ele tem tudo aquilo que o ser humano precisa, não é? Desde o... Enfim. É lindo, né? Glória a Deus. Marco, eu queria te agradecer pelo carinho sempre, a disponibilidade. Muito grande, meu né? Deus, é sempre um show, né? Você aqui conosco e compartilhando comigo dessa temática tão importante da escatologia. Sempre vou estar te chamando, você é muito especial para o nosso coração. Tenho certeza que você que nos assistiu também foi tremendamente edificado. Não esqueça de orar pela gente, Pastor Giovanni, Pastor Marcos. A gente precisa, ore por nós, nós precisamos da oração de vocês e nós vamos estar orando por vocês. Todos aqueles que estão em contato conosco através das diversas redes sociais, através desse projeto lindo de pregação da palavra de Deus, a fim de chacoalhar o povo de Deus e prepará-lo para o arrebatamento da igreja. Por isso nós abordamos essas temáticas que são tão complexas, né? Tão teológicas, tão difíceis, proféticas, mas que são necessárias chegar até você de forma especial, maravilhosa, através de homens sérios, homens que amam a Deus e homens que estão aqui dispostos diante de Deus a ensinarem a verdade da palavra. Vocês viram que foi pura Bíblia, né? Foi menções de vários trechos da Bíblia que falam sobre esse período tribulacional. Quer você creia ou não, quer você acredite ou não, isso vai acontecer. A Bíblia diz, passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras, diz Jesus em Mateus 24, jamais passarão. Então é necessário que você creia em Jesus Cristo, creia na palavra de Deus, te santifique, coloque em ordem a tua casa, prepara-te para encontrares com o teu Deus, como diz o texto sagrado. Coloca a tua vida em ordem diante do Senhor, busque ao Senhor,
numa igreja séria, numa igreja cristocêntrica, bíblica, uma igreja relacional, e essa é a visão desse ministério, é a visão dessa igreja. Aqui no link de descrição, embaixo, você vai encontrar todas as informações da nossa igreja, do nosso ministério. Você tem à disposição também o QR Code, aí as informações, se você sentir no coração o desejo de semear e ofertar nesse ministério, de pregação da palavra, de cuidado de vidas e tantas coisas que nós temos feito aqui, graças a Deus. Que Deus abençoe você, querido. Também deixe nos comentários suas perguntas, né, suas indagações, o quão importante foi esse vídeo para o seu coração e, ao mesmo tempo, cresça, floresça, se desenvolva no Senhor. Estamos à disposição de servir os irmãos sempre, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Um grande abraço, quero terminar orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós estendemos as nossas mãos sobre aqueles, ó Deus, que nos ouvem através da internet. Que a tua graça venha sobre eles, que o teu poder os alcance, que a sua vida seja chacoalhada, a vida deles seja chacoalhada pelo poder de Deus. Que o Espírito Santo seja aquele que convence do pecado, da justiça, do juízo, da vinda de Jesus, da seriedade do reino de Deus. Ó Deus, do chamado do discipulado cristão, de tomar a cruz, de negar a si mesmo, de seguir os passos de Jesus. Pai, alinha os corações com o teu coração, coloca eles no prumo de Deus, promovendo arrependimento, quebrantamento, transformação de vidas. Ó Deus, que a tua igreja seja lavada pela tua palavra, chacoalhada pelo teu poder e seja preparada dia a dia para encontrar com o noivo um dia, Pai. Sejamos como aquelas virgens prudentes com seus cântaros, cheios do óleo do Senhor, a fim de que quando o noivo chegar, nós estejamos preparados para subir para o reino eterno, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, e nos encontrarmos com Jesus nos portais celestiais, onde Ele nos receberá, Pai, dizendo: sede bem-vindos, bendito do meu Pai, para o lugar que eu vos tenho preparado. E, Senhor, é ali que nós queremos estar contigo para todos sempre, segundo o teu perfil profético, segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Abençoa cada ouvinte, cada irmão e irmã. Ó Deus, aviva a tua obra, aviva a tua igreja, aviva a tua noiva. Nós te pedimos isso de todo o coração, a começar conosco, Pai. Faz a tua obra em o nome de Jesus. Amém e amém. Quero deixar um convite também para você, não se esqueça, toda quarta-feira às 20 horas e no domingo às 9 horas da manhã e às 19 horas, culto aqui na Igreja Casa na Rocha. Dr. Camargo, 4555, em Umuarama, Paraná. No sábado também, hoje nós temos culto de jovens às 19 horas. Vem estar conosco, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. É um prazer e uma alegria estar aqui com você. Tchauzinho aí, Marco. Dá um tchauzinho para a galera. Deus abençoe. Obrigado. Beijão, Deus vos abençoe. Amém e amém. Amém. Glória a Deus.